Na aula de hoje, iremos discutir sobre a região glútea. Então, vamos nos localizar. Aqui nessa região, temos região proximal, aqui distal, aqui medial e aqui lateral. Vamos iniciar o estudo dessa região glútea pela inervação sensitiva. Temos que essa área aproximada, onde estou apontando, é suprida pelos nervos cutâneos superiores da nádega, ou clúneos superiores, que advêm das divisões laterais dos ramos dorsais de L1, L2 e L3. Na sequência, nessa área aproximada aqui, temos os nervos cutâneos médios da nádega, ou clúneos médios, que vêm das divisões laterais dos ramos dorsais de S1, S2 e S3. A região mais inferior da nádega é suprida pelos nervos cutâneos inferiores da nádega, ou clúneos inferiores, que têm origem no nervo cutâneo posterior da coxa. Esse que, por sua vez, tem origem nos ramos ventrais de S1, S2 e S3, que advém do plexo sacral. Também temos a região perianal aqui, pelo nervo perfurante cutâneo, que também vem do plexo sacral, dos ramos ventrais de S2 e S3, a região perianal. Essa região mais lateral e superior da nádega é dada pelo nervo iliopogástrico, que vem do ramo ventral de L1. Uma atenção a essa inervação sensitiva é que os nervos clúneos superiores e médios da nádega não advêm do plexo e muito menos de ramos ventrais, por consequência, né? Então, são ramos dorsais dos nervos espinhais, tá certo? Os clúneos inferiores advêm do plexo sacral, bem como perfurante cutâneo. E o ilho hipogástrico, nessa região assinalada aqui pelo meu dedo, vem do ramo ventral de L1. Então, essa é a inervação sensitiva da região glútea. Vamos agora estudar a musculatura dessa região. Existem um total de 10 músculos, 4 mais superficiais e 6 mais profundos, que são rotadores laterais do corpo. Então vamos agora ao nosso estudo. Esse grande músculo aqui, que dá o maior volume da nádega, é o músculo glúteo máximo. Veja que aqui ele está seccionado para que possamos rebatê-lo. Então esse músculo todo aqui é o glúteo máximo, inclusive essa porção aqui. Então, rebatendo o músculo glúteo máximo, poderemos ver os demais músculos da região glútea. Temos que esse outro músculo aqui é o glúteo médio, que também está seccionado, como podemos observar. E, profundo ao músculo glúteo médio, nós encontraremos aqui, com bastante tecido adiposo sobreposto, mas o músculo glúteo mínimo, que é essa região que eu estou assinalando aqui com a minha pinça, o glúteo mínimo, tá? Então, olha só. Glúteo máximo, eu rebato ele, visualizo o glúteo médio, eu rebato ele está seccionado, e bem profundo aqui o glúteo mínimo. Existe uma relação para a identificação do músculo glúteo mínimo, que é a seguinte: podemos encontrar aqui um feixe vasculo nervoso, né? Existem vasos e também ramos do nervo glúteo superior. E profundo a esse feixe vasculo nervoso existe essa massa muscular aqui, que é do glúteo mínimo, tá certo? Então são esses os 3 músculos glúteos: máximo, esse aqui é o músculo glúteo médio, e profundo aqui o músculo glúteo mínimo, ok? Vamos agora analisar de maneira mais minuciosa a questão do glúteo médio e glúteo mínimo. Então vamos observar aqui que é o glúteo médio, como eu havia mencionado, ele está seccionado, eu rebato as extremidades seccionadas para que eu consiga ver os vasos e nervos glúteos superiores, no caso, e essa região, essa massa muscular aqui, que está um pouco amarelada devido a quantidade de tecido adiposo, mas é a massa do músculo glúteo mínimo. Vamos agora ao estudo das principais ações da inervação desses músculos, pois já sabemos identificá-los. Aqui o músculo glúteo máximo, ele tem como principais ações a rotação lateral e a extensão da coxa. A sua inervação é dada pelo nervo glúteo inferior. Rebatendo aqui, vamos ver novamente o músculo glúteo médio, que está seccionado, e o músculo glúteo mínimo. Esses 2 músculos glúteos são agonistas, portanto, têm a mesma ação, que é de rotação medial e abdução da coxa. Esses 2 músculos também recebem a mesma inervação, que é dada pelo nervo glúteo superior. O nervo glúteo superior também chega no tensor da fascia lata, promovendo a inervação motora desse músculo. E esse músculo, tensor da fascia lata, tem as principais ações sendo rotação medial, flexão de coxa, além de tensionar a fascia lata. Vamos estudar agora os músculos mais profundos da região glútea. O primeiro músculo que iremos estudar é o músculo piriforme.
esse músculo que estamos indicando aqui, o músculo piriforme. Esse músculo é muito importante, pois ele divide essa região glútea aqui em um espaço infrapiriforme, que podemos observar aqui o nervo isquiático descendo inferiormente a esse espaço, e o espaço suprapiriforme. Mas daqui a pouco iremos detalhar essas relações anatômicas. Então esse aqui é o músculo piriforme. O músculo piriforme tem como principais ações a rotação lateral e a abdução da coxa, e ele é inervado pelo nervo de mesmo nome, que é o nervo para o músculo piriforme, que vem de S1 e S2. Na sequência, vamos observar aqui 3 músculos, ok? O músculo intermediário aqui do meio, esse tendão, que na aula prática vocês poderão observar que é um tendão mais proeminente, é o músculo obturador ou obturatório interno, ok? Superiormente ao obturatório ou obturador interno, temos o gêmeo superior e inferiormente ao obturatório interno, temos o gêmeo inferior. Então, uma forma de você localizar esses músculos. Primeiramente, localize o obturatório interno, superior a ele é o gêmeo superior e inferior a ele é o gêmeo inferior. Então, vamos agora estudar as ações desses músculos e a inervação também. O músculo obturatório interno, ele é inervado pelo nervo de mesmo nome, ou seja, o nervo para o músculo obturatório interno, né? Que vem de L5, S1 e S2, que é a mesma origem espinhal do nervo glúteo inferior, tá? E esse músculo ele vai realizar a rotação lateral e a abdução da coxa, portanto, ele é um agonista do piriforme, né? Eles têm a mesma ação. Ok. Agora, em relação aos dois gêmeos, né, o gêmeo superior e o gêmeo inferior, eles são agonistas entre si também. Ambos realizam apenas a rotação lateral da coxa. Porém, a inervação do gêmeo superior é a mesma inervação do obturatório interno, ou seja, é o nervo para o músculo obturatório interno. A inervação do gêmeo inferior é a mesma inervação do músculo quadrado da coxa, que iremos ver na sequência, que é o nervo para o músculo quadrado da coxa, ok? Então, continuando aqui, o músculo quadrado da coxa, que podemos ver aqui nessa região delimitada, é um músculo que tem formato quadrangular mesmo, né? Só não confunda, aqui é uma porção distal do músculo glúteo máximo que foi seccionado, e esse aqui é o músculo quadrado da coxa, né? O nervo isquiático passa aqui superficialmente a ele. Então, o músculo quadrado da coxa, ele tem como principais ações a rotação lateral e a adução da coxa, diferentemente do piriforme e obturatório interno, que fazem a abdução, além da rotação lateral. E esse músculo quadrado da coxa, ele vai ser inervado pelo nervo para o músculo quadrado da coxa, que vem de L4, L5, S1, que é a mesma inervação do gêmeo inferior, tá certo? A gente observou aqui nessa região que o glúteo médio, ele é agonista do glúteo mínimo, que está profundo aqui, que o piriforme é agonista do obturatório ou obturador interno, não é? Que os gêmeos superior e inferior são agonistas também, os únicos que fazem apenas a rotação lateral, e o quadrado da coxa também tem um agonista, só que ele não é visível nessa região, nessa dissecação aqui, né? Que é o músculo obturador ou obturatório externo. Isso aqui é o interno, tá? Que faz a rotação lateral e a abdução da coxa. O quadrado da coxa junto com o obturador externo fazem a rotação lateral e a adução da coxa. Portanto, temos aqui 4 pares de agonistas nessa região glútea. Existe uma relação anatômica na região glútea que é muito importante. Como já estudamos, esse aqui é o músculo piriforme. Existe um espaço suprapiriforme, que é superior ao músculo piriforme, e um espaço inferior ao piriforme, que é o espaço infrapiriforme. No espaço suprapiriforme passa o feixe vasculo nervoso glúteo superior, ou seja, aqui ramos do nervo glúteo superior, e aqui nós podemos ver a artéria glútea superior com as suas veias acompanhantes. Então, todas as estruturas neurovasculares que passam acima do piriforme, no espaço suprapiriforme, são estruturas glúteas superiores, ou seja, nervo glúteo superior e vasos glúteos superiores. Agora, no espaço infrapiriforme, existem várias e diversas estruturas que vão emergir por aqui. Podemos notar aqui, por exemplo, o nervo isquiático, que é o maior nervo do corpo humano, o nervo cutâneo posterior da coxa,
Também, por exemplo, aqui na massa muscular do glúteo máximo, podemos ver aqui alguns ramos da própria artéria glútea inferior que vai passar aqui por baixo no espaço infrapiriforme, o nervo glúteo inferior, o nervo pudendo que não é visível aqui nessa dissecação, com a artéria pudenda interna, e também nervos para músculos específicos, como o nervo para o músculo obturatório interno, nervo para o músculo quadrado da coxa. Então, o que é importante para sabermos aqui, como eu já havia mencionado, o que for glúteo superior, nervo, vasos, vai passar superiormente ao músculo piriforme. E o restante todo dessa região, e o que podemos notar com nitidez aqui, é o nervo cutâneo posterior da coxa, o nervo esquiático, que algum ramo, né, do nervo glúteo inferior, e aqui algum ramo arterial da artéria glútea inferior, que passam inferiormente no espaço infrapiriforme. Então essa relação aqui é muito importante. E vale ressaltar, apesar de não ser tão nítido aqui no cadáver, né, que o músculo piriforme vai gerar esse espaço supra-infrapiriforme com relação ao forame isquiático maior. Então o piriforme vai subdividir o forame isquiático maior, e para você lembrar do forame isquiático maior, você pode consultar, né, na sua próxima aula prática, nas peças lá, onde você consegue ver o osso do quadril articulado com os ligamentos, você vai conseguir relembrar, mas é nessa região aqui, e o piriforme vai subdividir esse forame isquiático maior, né, em duas regiões, suprapiriforme e infrapiriforme. Vamos agora estudar os vasos e os nervos dessa região. Primeiramente, os vasos. Então, temos aqui o músculo piriforme, né? Superiormente, saindo no espaço suprapiriforme, encontramos aqui, né, essa artéria, que é a artéria glútea superior, correto? A artéria glútea superior tem dois grandes ramos, basicamente. Temos aqui esse ramo que está seccionado, mas ele está, né, apontando, podemos até ver a luz do vaso, né, o orifício do vaso, que ele está apontando em direção ao terço superior do músculo glúteo máximo, né? Essa região aqui, o músculo glúteo máximo foi rebatido, né? Essa região aqui. Inclusive, a gente consegue observar que chegando, né, no glúteo máximo, no terço superior, alguns ramos, né? Então, esse ramo aqui é o ramo superficial da artéria glútea superior, que se direciona para a vascularização, sobretudo, de um terço proximal do músculo glúteo máximo. Essa região aqui, né, aproximadamente, onde estou passando a pinça da mão direita. Essa artéria continua, né? Podemos ver aqui, ó, esse outro ramo, né, que continua. E logo, esse ramo se bifurca em outros dois, certo? Esse aqui, então, é o ramo, esse aqui que a gente já estudou, o ramo superficial, né? E esse outro ramo aqui é o ramo profundo da artéria glútea superior, não é verdade? Então, o ramo profundo, né? Eu acabei tampando aqui com a mão, mas o ramo profundo, que é esse que eu estou pensando aqui, da artéria glútea superior, vai se dividir em um ramo superior e um ramo inferior, tá? Então, olha só, revisando, porque para alguns alunos isso aqui pode ser um pouco confuso, mas vamos lá para a gente tentar, para a gente conseguir entender. Aqui o ramo superficial da artéria glútea superior, tá? Ramo superficial, que vai nutrir um terço proximal do músculo glúteo máximo. E aqui agora o ramo profundo dela, tá? Ó, ramo superficial, ramo profundo. Ramo profundo se divide em um ramo superior e um ramo inferior, tá certo? Esses ramos superior e inferior vão nutrir os demais músculos dessa região aqui, que são o músculo glúteo mínimo aqui profundo, o glúteo médio, que foi rebatido, e o tensor da face lata. Vale salientar também que esse nervo aqui, ó, que está anteriormente aos vasos, é o nervo glúteo superior. Afinal, tudo que emerge superiormente ao espaço suprapiriforme é, digamos que, glúteo superior. Então, isso aqui é o nervo glúteo superior. O nervo glúteo superior vai acompanhar o ramo profundo da artéria glútea superior. Então, veja que o nervo glúteo superior, ele vai também se dividir em um ramo superior, junto com os vasos glúteos superiores, e um ramo inferior, né? Olha só, que um ramo inferior do nervo glúteo superior, junto com os vasos, ó, aqui, artéria e veias acompanhantes, tá certo? Então, agora vamos estudar o nervo glúteo superior, né? Novamente, revisando. O nervo glúteo superior, né, ele vai emergir aqui no espaço suprapiriforme, que é o músculo piriforme, estou afastando ele um pouco, e aqui no espaço suprapiriforme
vai emergir o nervo glúteo superior. E como eu já havia mencionado, o nervo glúteo superior vai acompanhar o ramo profundo da artéria glútea superior. E, juntamente com a artéria, ele vai se dividir em ramo superior do nervo glúteo superior e aqui o ramo inferior do nervo glúteo superior. Podemos observar, né, que o ramo inferior ele se direciona principalmente para essa região aqui do músculo glúteo mínimo, mais profunda, e também o tensor da face lata. O ramo superior do nervo glúteo superior está direcionando aqui, ó, para o músculo glúteo médio, né? Então, são esses aqui os ramos superior e inferior do nervo glúteo superior. Vale salientar também que a origem espinhal desse nervo glúteo superior é dos ramos ventrais de L4, L5 e S1 do plexo lombosacral. Então, vamos agora estudar os conteúdos que são identificáveis aqui no espaço infrapiriforme. Então, esse aqui é o músculo piriforme, né? Vamos colocar essa tesoura aqui para selecionar ele e afastar um pouco, músculo piriforme, correto? Então, inferiormente aqui, primeiramente temos, né? Não é visível o tronco arterial como um todo, mas este ramo aqui, por exemplo, o ramo arterial, né? Podemos ver aqui a luz desse vaso, né? Olha só a luz dele, bem minúsculo, mas acredito que está dando para ver. É um ramo da artéria glútea inferior. A artéria glútea inferior vai irrigar aqueles 2/3 distais do músculo glúteo máximo, já que 1/3 proximal é dado pelo ramo superficial, que está aqui, ó, da artéria glútea superior. Então, um dos conteúdos que passa no recesso ou espaço infrapiriforme é a artéria glútea inferior, com as veias acompanhantes, é claro. Aqui também temos um ramo do nervo glúteo inferior, que se destina à inervação motora do músculo glúteo máximo, né? O nervo glúteo inferior, ele emerge do plexo lombosacral, claro, né? Dos ramos ventrais de L5, S1 e S2. Outro nervo que é muito importante para nós aqui, que conseguimos identificar, é o nervo cutâneo posterior da coxa. Esse nervo encontra-se medialmente ao nervo isquiático. É um nervo que, apesar de cutâneo, tem uma espessura considerável, já que ele vai suprir a região mais inferior da nádega, dando os cúneos inferiores e toda a região posterior, né, até o teto da fossa poplítea, dando os ramos cutâneos posteriores da coxa também. Então, esse aqui é o nervo cutâneo posterior da coxa. Podemos observar aqui esse espesso nervo, né, que é o nervo isquiático, correto? O nervo isquiático é o maior nervo do corpo humano e ele é formado por uma porção tibial e uma porção fibular comum. Ele tem origem espinhal em quase todos os ramos ventrais do plexo lombosacral, sobretudo de L4 até S3. Então, L4, L5, S1, S2 e S3. Então, aqui é o nervo isquiático. Esse nervo é muito importante, né, para a inervação de toda a região posterior aqui do nosso membro inferior, dando seus diversos ramos pela coxa, perna e até planta do pé.